Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os índices físicos do solo. Isso mesmo, nós vamos ver os índices físicos do solo e também nós vamos fazer um dimensionamento desses índices físicos. Vamos lá então? Então vamos iniciar com os índices físicos do solo. Já vai dando like no vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se você não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e fique por dentro aqui do mundo da engenharia. Bom, vamos lá então. O que são os índices físicos do solo? Primeira coisa, antes de falar dos índices físicos do solo, nós temos que falar de qual que é a composição do solo. Então, o solo, ele é composto, a parte sólida dele é composto por inúmeros e diversos minerais. Mas não é essa composição que nós vamos falar aqui. É uma amostra de solo, ela é composta pela parte sólida, em que fica ali as partículas do solo, né? A água, que vai preencher alguns espaços das partículas e até mesmo algumas ligações com as próprias partículas do solo. E a parte de ar, ou seja, vai ter alguns espaços vazios nessa amostra de solo que vai ser preenchida com ar. Então, o solo, uma amostra, ela vai ser composta de solo, água e ar, ok? Então, ela tem a parte sólida, a parte líquida e a parte gasosa ali nessa composição, ok? E essa amostra de solo, ela vai ter um volume, que é o volume total, o volume de vazios, que é o volume de água e ar, ok? O volume de sólidos, que é o volume das partículas, né, em si, de solo. O volume de água e o volume de ar. Então, nós temos aí 5 volumes nessa amostra de solo. Agora, nós vamos para a parte de pesos. Essa amostra, ela vai ter um peso total, o peso da água e o peso do solo. Não vai ter peso de ar. Ar não pesa, gente, por favor, tá? Senão o pessoal vai começar a calcular o peso do ar. Não tem peso do ar, tá? É só o peso total da amostra, o peso da água e o peso dos sólidos, ou seja, do solo em si. E são esses índices que nós vamos trabalhar. O que são os índices, né? Então, os índices, por exemplo, porosidade, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui, tá? Que é o volume de vazios divididos pelo volume total. O índice de vazios, que é esta fórmula que vocês estão vendo aqui, que é o volume de vazios divididos pelo volume de solo. O grau de saturação, que é essa fórmula aqui, que é o volume de água divididos pelo volume de vazios. Aí nós temos o teor de umidade, que é essa fórmula aqui, que é o peso da água dividido pelo peso do solo. O peso específico natural, que é o peso total divididos pelo volume total, sem a secagem. Aí nós temos o peso específico seco, ou peso específico aparente seco, que é o peso do solo depois de seco, divididos pelo volume total, né? O peso específico do solo, que é o peso do solo seco divididos pelo volume do solo seco. O peso específico da água, que é o peso da água divididos pelo volume de água. E a densidade dos grãos, que é o peso específico do solo, divididos pelo peso específico da água. Então, esses são os índices os índices físicos do solo. Peso específico natural, peso específico do solo seco, peso específico do solo, peso específico da água, densidade dos grãos, graus de saturação, índice de vazios e porosidade.
ok? Então, agora nós vamos para uma atividade, nós vamos utilizar essas informações, ok? Vamos lá, então? Bom, então, o exercício diz o seguinte, eu vou mais pra cá, dá pra acertar a luz aqui, ok. Diz o seguinte, um corpo de prova cilíndrico de um solo argiloso tem 12,5 centímetros de altura, 5 centímetros de diâmetro, ou seja, ele é um corpo de prova cilíndrico que tem 5 centímetros de diâmetro e altura de 12,5. A sua massa é de 478,25 gramas e após a secagem passou para 418,32 gramas. Sabe-se que a massa específica do solo é 2,70, né? A parte sólida do solo, que são as partículas, né? Tem 2,70 gramas por centímetro cúbico. Então, detalhe, nós estamos trabalhando com gramas e centímetros cúbicos, ok? O exercício pede para determinar o peso específico aparente seco, o índice de vazios, a porosidade, o grau de saturação e o teor de umidade. Mas antes de nós respondermos a letra A, B, C, D e E, eu preciso saber de alguns valores antes, como por exemplo, massa da água, volume do solo, volume da água e algumas outras informações. Então vamos lá. Eu tenho aqui, então, eu já deixei todos os exercícios, eu já deixei todos as fórmulas aqui prontas, para não precisar perder tempo digitando, tá? Então, a primeira coisa é a massa da água, que é a massa total de 478,25. Então, 478,25 menos a massa específica do solo seco, que é 418,32. Isso daqui, vamos lá, 478,25 menos 418,32. Tem 59,93%. Deixa eu colocar o microfone para ficar melhor para vocês escutarem. Então, são 59,93 gramas de água. Ok? Então, aqui já encontrei a massa da água. Na parte do volume do solo, né, para mim encontrar o volume do solo, eu vou utilizar a fórmula da densidade, tá? Que é a massa específica do solo igual a massa do solo divididos pelo volume. Massa específica, o exercício deu que é 2,70. A massa do solo seco é 418,32 e o volume do solo é o que eu estou procurando. O volume vai passar dividindo 2,70, tá? Deixa eu copiar aqui. Então, aqui, ele vai passar multiplicando o 2,70, que é o volume do solo, tá? E aqui vai ficar só o 418,32. E o 2,70, como tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter aqui o volume de solo igual a 418,32 divididos por 2,70. Então, 418,32 divididos por 2,7 é igual a 154,93. Então, aqui ficou igual a 154,93. Como é volume, então, centímetros cúbicos. Nós estamos trabalhando com centímetros, tá? Então, centímetros cúbicos. Aí, a próxima que nós temos aqui é o volume da água. E nós vamos utilizar a mesma fórmula da densidade. Massa específica da água igual a massa da água divididos pelo volume da água, tá? A massa específica da água, como ela está em centímetros, como nós estamos trabalhando em centímetros, vai ser 1 grama por centímetro cúbico, tá? E a massa da água nós calculamos aqui, que é 59,93. O volume de água vai passar multiplicando, tá? O 1, então aqui vai ser vezes o volume de água. E aqui vai ficar só os 59,93. Como 1 tá multiplicando, vai passar dividindo, logo nós vamos ter ali, né, o volume de água
igual a 59,93 divididos por 1, que vai ser igual a 59,93 centímetros cúbicos. Ok? Esse é o volume de água, tá? Após calcular o volume de solo, volume de água, massa da água, eu preciso do volume do corpo de prova, ou seja, o volume total. O volume total vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado divididos por 4 vezes a altura, que é a fórmula do cilindro, né? Do volume do cilindro. Então, nós vamos ter aqui o diâmetro igual a 5 centímetros, tá? E a altura igual a 12,5. Então, isso daqui, vamos lá. Nós temos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, vezes o π, é igual, divididos por 4, vezes 12,5. Então, vai dar um valor aqui de 245,44, poderia ser 245,44 centímetros cúbicos, tá? Agora, nós vamos para o volume de vazios e o volume de ar. Antes de responder a letra A, B, C, D e E. Okay? O volume de vazios, ele é o volume total menos o volume do solo. Então, o volume total deu 245,44, menos o volume do solo. Vamos lá voltar, ver quanto que deu o volume do solo. Então, aqui nós vamos ter 245,44 menos 154,93, que vai dar 90,51. 90,51 é o volume de vazios, centímetros cúbicos. O volume de ar, ele vai ser... O volume de ar é o volume de vazios, que nós calculamos ali agora, de 90,51, menos o volume de água, que é 59,93. Então, aqui nós teremos menos 59,93, nós temos 30,58. 30,58 centímetros cúbicos de ar, tá? Ar tem volume, mas não tem peso, ok? Aqui está o volume de água mais o de ar, tá? Aqui. E aqui é só o de ar. Agora, nós vamos para a letra A, que é o peso específico aparente do solo seco, tá? Então, aqui, eu vou colocar o peso específico do solo seco, que é o 418. Deixa eu juntar aqui junto com a equação aqui, né? 418,32 divididos pelo volume total, que nós calculamos aqui, que é 245,44. 245,44, que é igual. Então, vamos lá. 418,32 divididos por 245,44. 1,70. Aqui deu, vou colocar 1,70, tá? Como é massa específica, então ficou centímetros cúbicos, gramas por centímetros cúbicos. Ok? Então, ficou 1,7 gramas por centímetros cúbicos. Letra B, então, vai ser aqui. O volume de vazios, que é 90,51, divididos pelo volume de solo, que é 154,93. Isso aqui vai ser igual. Então, vamos lá. 90,51 dividido por 154,93. 0,5842. 0,5842, que nós podemos multiplicar por 100 para transformar em porcentagem.
tá? Então, vezes 100, fica 58,42. 58,42% de índice de vazios. Porosidade, letra C, porosidade, é o índice é o volume de vazios, que é 90,51. Vamos acoplar a equação. Então, aqui a letra C é a porosidade, que vai ser o volume de vazios, que é 90,51, divididos pelo volume total, que é 245,44. Isso aqui vai ser igual, vamos lá, 90,51 divididos por 245,44. 0,3687. 0,3687, que nós também podemos multiplicar por 100, tá? Vezes 100, para transformar aqui, então, em porcentagem. 36,87% de porosidade. Grau de saturação é o volume de água, que é 59,93. 59,93, divididos pelo volume de vazios, que é 90,51. Então, aqui nós teremos 59,93 divididos por 90,51, 0,6621, 0,6621, que também nós podemos multiplicar por 100 e vai dar ali 66,21 de grau de saturação. Teor de umidade, nós temos aqui a massa ou peso específico da água, que é 1, tá? Vezes 10, que é a gravidade. Eu só vou colocar aqui, então aqui, ó, o peso específico da água é 1 vezes 10, que é a gravidade. Daí nós temos massa vezes a gravidade, que vai gerar o peso. E aqui nós temos a massa específica do solo vezes vezes 10, que vai dar o peso específico do solo. Então, aqui nós temos aqui nós temos 10 divididos por 27. Vai ser igual, então, aqui, 10 divididos por 27, nós temos 0,37, vezes 100, para transformar em porcentagem, 37% de teor de umidade nesse solo. Então, pessoal, esse é o cálculo dos índices físicos do solo. Se ficar alguma dúvida, vocês deixem no comentário e eu respondo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.